hoje nós vamos estudar a trigonometria. E trigonometria é aquela parte da matemática que trata de ângulos, suas propriedades e funções. Para falar sobre ângulos, nós vamos utilizar o ciclo ou círculo trigonométrico, que é essa circunferência de raio 1. Então, este raio aqui é 1, do centro até a extremidade. Ciclo trigonométrico pode ser dividido em 4 quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto, como eu vou mostrar na figura aqui abaixo. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, e lembrando que nós rodamos no sentido anti-horário. No sentido anti-horário, nós teremos as medidas positivas dos ângulos. 180, 270 e 360. Podemos rodar também no sentido contrário, no sentido horário. Aí teremos a determinação negativa desses ângulos. O que nós vamos fazer agora é colocar os ângulos notáveis aqui no círculo trigonométrico. Começando pelo 30 graus e seus correspondentes. Onde colocar o 30 graus? Se daqui até aqui temos a abertura de 90 graus e o 30 é 1/3 do 90, a gente vai colocar aqui aproximadamente 1/3 dessa abertura, né? Bem, agora eu venho pensar no correspondente ao 30 ou simétrico ao 30 no segundo quadrante. Aí eu peço a você que pense nessa abertura aqui, ó, do 180 para cá. Essa abertura é a mesma que eu tenho do 0 para cá, é a abertura de 30 graus. Então, quer dizer que esse ângulo aqui é menor que 180. Quão menor? 30 graus a menos. Então, para calcular esse aqui, nós fazemos 180 menos 30, que vai dar 150 graus. Para baixo, nós temos maior que 180. Quão maior? 30 graus também. Então, aqui teremos o 210. Note que eu não usei o 90 nem o 270 para usar esses correspondentes aqui. Nós não usamos. Usamos o 180, menos e mais para baixo, e aqui o 360. Então, esse angulinho aqui é um pouquinho menor que o 360. Quão menor? 30 graus. Então, aqui nós temos o 330 graus. Faremos o mesmo agora para o 45 graus. Então, aqui no segundo quadrante, nós teremos 180 menos 45 graus, 135. Aqui no terceiro quadrante, 180 mais 45 graus, 225. E por fim, no quarto quadrante, 360 menos 45 graus, 315. Por fim, faremos agora os correspondentes dos 60 graus. Lembrando que esse ângulo aqui é menor que 180. Quão menor? 60 graus. Então, é 180 menos 60, que dará 120. Esse aqui é maior que 180. Quão maior? 60 graus. Então, 240, que é o 180 mais 60. E por fim, no quarto quadrante, eu tenho esse ângulo que é menor que o 360. Qual menor? 60 graus. Então, é 360 menos 60, que vai dar 300 graus. Feito isso, você pode anotar em seu resumo a simetria, como determinar os ângulos correspondentes a um ângulo X aqui no primeiro quadrante. Então, aqui no segundo quadrante, eu vou fazer o 180 graus menos x. No terceiro quadrante, eu vou fazer 180 mais x. E, por fim, no último quadrante, 360 menos x. Nós faremos o mesmo processo agora em radianos. Então, aqui nós temos 0 graus, aqui a gente tem 90 graus. E aqui já é o primeiro passo.
Para transformar de graus para radianos, a gente sempre lembra daquela igualdade. Π radianos igual a 180 graus. Aqui, π radianos igual a 180 graus. Consequentemente, se nós duplicarmos os dois lados, teremos 2π radianos igual a 360 graus. E a gente consegue extrair algumas informações já direto daqui. Se o 90 é a metade do 180, o 90 também é a metade do π. Então, 90 é π sobre 2 radianos. E aí a gente vai usar essa informação para completar aqui no círculo trigonométrico. Aqui eu tenho π sobre 2, aqui eu tenho π, que é o 180. O 270 é o triplo do 90, né? 1, 2, 3. Então, é triplo disso, 3π sobre 2, para você não fazer mais confusão. Tem gente que se confunde entre 2π sobre 3 e 3π sobre 2. Lembra que esse é o triplo desse, 1, 2, 3. 3 noventinhas aqui, não, um 90, outro e outro. E aqui a gente tem o 360, que é o mesmo que 2π radianos. Voltando aqui para o rascunho, eu quero fazer os correspondentes do 30 graus. 180 dividido por quanto vai dar 30 graus? É lógico que nós podemos fazer regrinha de 3, né? Mas, se nós lembrarmos que o 180 sobre 6 dá 30 graus, então basta dividir por 6 os dois lados, e o 30 graus será o π sobre 6 radianos. Então, aqui, a gente vai colocar essa informação no círculo trigonométrico. Aqui nós temos o π sobre 6 radianos ou 30 graus, e nós vamos fazer algumas contas em rascunho, tá? Lembra como nós achamos o simétrico a ele no segundo quadrante, em graus? Era só fazer 180 menos esse ângulo aqui, né? Diminua a abertura. Então, aqui nós faremos a mesma coisa, só que em radianos. Então, será necessário fazer π menos π sobre 6. E aqui nós teremos que fazer MMC, que vai ficar 6π menos π, que vai dar 5π sobre 6. Então, lá no segundo quadrante, a gente tem o 5π sobre 6. No terceiro quadrante, nós fazemos 180 mais o ângulo. Então, aqui, rascunho rápido, π mais π sobre 6, que fazendo MMC, vai ficar 6π mais π, 7π sobre 6. No terceiro quadrante, portanto, temos o 7π sobre 6. No fim, no quarto quadrante, nós fazemos 2π menos o ângulo. Então, teremos aqui 2π menos π sobre 6, que fazendo MMC, 6 dividido por 1 deu 6, vezes 2, 12, né? 12π menos π, 11π sobre 6. Coloca aqui. Então, esses são os correspondentes para o π sobre 6. Faremos o mesmo processo para achar os correspondentes do π sobre 4, mas depois eu vou te dar uma super dica para achar os demais, tá? Então, aqui a gente vem fazer a continha separada aqui, ó. π para o segundo quadrante, menos π sobre 4, que fazendo MMC vai ficar 4π menos π, que deu 3π sobre 4. Então, no segundo quadrante, 3π sobre 4. Quando você for desenhar, não desenhe um círculo muito pequeno, senão não cabe as frações. Agora, a gente vai fazer no terceiro quadrante, que é o π mais π sobre 4. Então, vai ficar π mais π sobre 4. Repara que é uma conta bem parecida com essa. Ficar 4π mais π, tudo isso sobre 4, que vai dar 5π sobre 4. Temos aqui terceiro quadrante pronto. Opa! 5π sobre 4. E agora, por fim, o terceiro quadrante, onde nós fazemos 2π menos o ângulo. Então, vai ficar 2π menos π sobre 4, que fazendo MMC vai ficar 8π menos π, 7π sobre 4. Tenho aqui
o 7π sobre 4 no terceiro quadrante. Agora eu quero que você perceba algumas semelhanças com o que ocorreu aqui em radianos. Quando eu vou fazer os correspondentes do π sobre 6, a primeira coisa que eu percebo é que todos os denominadores são 6. Quando eu faço os correspondentes do π sobre 4, o que eu percebo é que todos os denominadores são 4. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer correspondentes do π sobre 8, a primeira coisa que você pode jogar é todos os denominadores 8, ok? Depois, eu quero que você ache uma relação entre o denominador e esse número do numerador. 6, 5, 4, 3. O que ocorre no segundo quadrante? A gente tira uma unidade aqui, tá vendo? Ó, vou deixar em verde. Tira uma unidade, tira uma unidade. Então, aqui é sempre menos 1. Lá no quarto quadrante, no terceiro quadrante, nós temos 6, 7, 4, 5. Então, aqui a gente soma uma unidade, ó. Somou e somou. E aqui no terceiro quadrante, o que nós fizemos? Ao fazer o MMC, a gente duplica para depois tirar 1. Duplica para depois tirar 1. Então, é o dobro menos 1. O dobro menos 1. Então, veja, ó, o dobro de 6 é 1, é 12, menos 1, 11. O dobro de 4 é 8, menos 1, 7. Então, aqui é um rascunho rápido para você treinar essa dica. Se eu quero achar os correspondentes do π sobre 5, a primeira coisa que eu faço é colocar todos os denominadores iguais a 5. Depois, você lembra a relação entre denominador e numerador. No segundo quadrante, tira 1. 5 menos 1, 4. 4π. No terceiro quadrante, soma 1. Então, 5 mais 1, 6π. E no quarto quadrante, dobro menos 1. Então, ficou 10 menos 1, 9π. Vamos fazer isso agora para o π sobre 3, que é o 60 graus? Aqui está o π sobre 3, então nós sabemos que no segundo quadrante e em todos eles o denominador será 3, já coloquei aqui. Usando a dica que eu acabei de passar, aqui a gente tira 1, então ficou 2π. Aqui no terceiro quadrante nós somamos 1, então ficou 4π sobre 3. E no quarto quadrante, dobro menos 1, então 6 menos 1, 5π sobre 3. E aqui você tem todos os correspondentes notáveis. Você pode ver, então, a simetria em radianos, né? Ou você faz a continha, tem um ângulo x no primeiro quadrante, no segundo quadrante vai ser π menos x, no terceiro quadrante, π mais x, no quarto quadrante, 2π menos x. Ou você usa a dica. Então, se eu tenho um π sobre x, no segundo quadrante, tira 1, depois no terceiro somo 1, tudo isso para o denominador, né? Desculpe, para o numerador. E no quarto quadrante, o dobro menos 1. Lembrando que se o denominador é x, você vai apenas repetir o denominador.